Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula de desenho assistido por computador. Na aula passada, quer dizer, na última aula que foi prática, eu deixei com vocês essa planta baixa, né? No caso, eu deixei apenas as paredes com as medidas para que vocês fizessem um desenho. Eu deixei lá como um modelo de planta para que vocês fizessem. Eu nem me recordo se eu avisei ou não que eu ia deixar, mas eu resolvi deixar como prática, né? Como um modelo para vocês irem praticando e vocês irem já se acostumando com essa questão. Eu tenho uma outra também que eu vou passar para vocês nas próximas aulas, enfim. Mas o que acontece? Aquela planta, ela não tinha nem portas nem janelas. E como eu ensinei para vocês a abrir portas e janelas, era a missão. É importante, quando a gente está falando de uma planta baixa, que vocês já viram na aula, né, o que é a planta baixa, que é um corte a uma altura de 1,5 m do piso acabado. Então, a gente vê uma projeção paralela de cima para baixo. As janelas que a gente não vê, a gente vê tracejadas, no caso, que seriam as janelas que a gente chama de janelas altas, né, que estão acima de 1,5 m, que em geral são nas áreas que a gente chama de molhadas. Áreas molhadas são as áreas que possuem um cano de água, banheiros, cozinha, área de serviço. No caso dessa casa, eu deixei que vocês estabelecessem qual é o ambiente que vocês querem criar, cada um deles. O importante é que todos os ambientes, obviamente, tenham uma porta e uma janela. É muito importante eu falar isso para vocês, né? Assim, deixar aqui como um pin para vocês, deixar como comentário, como tweet fixado aqui para vocês. Um deles, comentário fixado, é que quando a gente vai abrir janelas, a gente tem que ver se a legislação municipal exige um tamanho mínimo de janela. Como o caso aqui de Teresina, a gente tem uma lei que exige, que é o Código de Obras atual, eu não estou lembrada o número, eu não estou lembrada agora o número da lei, me lembrem de pedir depois, me lembrem no comentário aí para pedir o número do Código de Obras de Teresina, e ele exige uma altura, uma dimensão mínima de janela para ventilar o espaço, tá? Então isso vocês têm que observar onde vocês vão construir, se existe essa exigência de dimensão mínima. Mas enfim, deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa linha é a linha que a gente chama de nível, essa daqui, que significa a diferença de nível. Toda vez que a gente tem uma diferenciação de nível de um lugar para o outro, a gente coloca nessa esse layer de nível. Aqui em azul, eu não sei se está dando para ver vocês, eu acho que sim. A gente tem o pilar de concreto, né, que é uma varanda, que eu coloquei pilares de concreto. Em magenta, eu coloco a alvenaria existente ou parede cortada. Porque você pode criar o código da maneira que você achar melhor, né? Eu criei um código de letras, às vezes eu uso, às vezes eu não uso, enfim, eu me preocupo muito mais com o costume das cores, propriamente dito, né? Cores e espessuras de impressão, do que propriamente o nome do layer, porque isso pode ser modificado. As portas, né, são esquadria. As janelas são também esquadria, né? A base da janela é a parede vista. E as portas, o arco da porta, eu coloquei um layer específico para o arco da porta. Ok? Então, esses são os layers básicos. A janela tracejada, do jeito que eu ensinei para vocês, né? A colocar a esquadria. E vocês podem olhar aqui, deixa eu colocar aqui, que o tipo de linha é a linha hidden, que é a linha tracejada. Sobre aparecer ou não, porque às vezes ela não vai aparecer, vai ser
a gente vai ver depois quando eu for explicar sobre propriedades, tá? Vai ser futuramente que eu vou falar. Hoje eu vou falar sobre texto, colocar os nomes dos ambientes. Para colocar os nomes dos ambientes, foi muito importante mostrar para vocês a escala. Porque o que acontece? A escala, né, que a gente usa, a gente está acostumado a trabalhar em centímetros. Então, a escala que a gente usa em geral é 1/100, né, que seria uma unidade no AutoCAD igual a 100, né, uma unidade no AutoCAD igual a 1 metro, né, então 100 centímetros, que seria 1 centímetro, 0,1 é 1 centímetro. É isso, é assim que a gente costuma trabalhar no AutoCAD. Em geral, os escritórios e as empresas que trabalham com AutoCAD trabalham assim. Já que a gente está falando de centímetro, é uma coisa que eu fiz quando eu era mais novinha, que eu medi uma fonte Arial 12, eu imprimi e medi, e deu que a fonte media 0,3. Então, um tamanho de fonte ideal para você ver na escala de 1/100 é 0,25, tá bom? Então, tendo isso em mente, é outro comentário fixado, outro tweet fixado aí para vocês, né? Que a fonte para ver 1/100 é 0,25, 0,3, 0,25. A gente vai configurar o texto para colocar aqui. Para configurar o texto, a gente vem aqui em Annotate. Quando a gente vai abrir um monte de coisas e a gente vai ver aqui na primeira aba tem Text. E a gente vai abrir a setinha para ver a janela de texto. Quando a gente abre, vai abrir isso aqui. O de vocês, se vocês nunca configuraram nenhum texto no AutoCAD, vai ter só o texto standard, que é o texto padrão, que é uma letra horrorosa. Então, a gente não trabalha, né, com essa letra horrorosa, a gente trabalha com letras bonitas. Então, a gente vai criar o nosso modelo de texto aqui, new, que é novo, né, que vai criar um novo modelo. Aqui, vocês podem escrever o nome que vocês quiserem. Eu vou escrever Adão, né, que é meu sobrenome. Aí você fala Adão, você imagina logo um cara de 2 metros de altura, né, assim, aquela coisa, o Adão. Aí aparece essa coisinha de 1,5 metro. Cor de rosa, meio cheinha, chegando assim, oi, tudo bem, eu sou a Mariana, enfim. Então, vou criar aqui esse estilo Adão, ok. Tá aqui meu estilo Adão. Eu vou escolher a fonte que vai ser padrão do estilo Adão, que vai ser a fonte que eu vou utilizar em todo o meu projeto. Sempre sugiro para vocês utilizarem fontes padrão do Windows. Eu sei que existem muitas fontes lindas, maravilhosas, que vocês baixam no Fontes, no site, né, de fontes. Mas essas fontes, elas só tem no computador de vocês. Então, se vocês, por um acaso, forem trabalhar num outro computador, vai desconfigurar o desenho. Então, por isso, eu sugiro que vocês sempre utilizem as fontes padrão que existem no Windows. A que eu gosto muito de utilizar é a Roman S. Por quê? Porque ela é bem fininha, ela é redonda, ela não tem a serifa, que é aquela linhazinha. E a linha dela é fininha, então quando você coloca diferenciações de impressão, se você quiser imprimir ela mais forte ou mais fraca, se você quiser imprimir ela pequenininha, ela não vai ficar aquele montinho tão escuro que você não consegue ler. Então, a minha sugestão é ou a Roman S ou a Swiss 721 LTBT. Também é muito boa, mas ela é um pouquinho mais forte. Cadê a Roman? Roman S, essa daqui. Aí aqui você pode colocar, se você quiser, efeito de cabeça para baixo, ao contrário, na vertical, enfim. O height é a altura que você vai colocar. Você vai deixar 0 porque você vai definir de acordo com a escala que você for imprimir
o seu desenho. Então, deixa o height 0, porque a altura aí, né, o height 0, porque você vai definir de acordo com a escala. Quando a gente está falando de desenho, vocês viram que existe um monte de planta, cada planta daquela vai ser impressa numa escala diferente, né? Então, a gente precisa ter tamanhos de letras diferentes. Widget Factor é quanto ela é gordenha, né? Então, a gente deixa 1, que é o padrão. Se vocês quiserem ela um pouquinho mais delgada, 0,8, né? Para ela ficar mais... Aí é de style, né? Estilo de vocês. E ângulo oblíquo é o quanto que ela vai ficar inclinada, né? Se você quiser ela com efeito itálico. Eu não sugiro para vocês, deixa 0 mesmo, tudo do jeito que vem. Apply, close. Pronto, já está definido o meu texto Adão, né? Meu estilo. Agora eu vou colocar os nomes dos ambientes. Como é que eu faço para colocar os nomes dos ambientes? Eu vou bem aqui em Multiline Text. Aqui, ó, Multiline Text, clico. Vai aparecer essa linha ABC aqui, né? Que é o tamanho padrão que tem. Vou abrir uma janela e vou escrever o nome do ambiente aqui. Sala de estar. Lembrando que no AutoCAD o nome dos ambientes sempre vai ser, como que chama? Sempre vai ser em letra maiúscula, tá? A gente não usa letra minúscula em desenho arquitetônico, sempre letra maiúscula. Ok, cliquei fora, né, para sair, então tá aqui minha sala de estar. Aqui eu posso colocar ela, né, tudo numa linha só. Eu vou trabalhar como se fosse uma caixa de texto mesmo, né? Como se fosse, não, é uma caixa de texto. Então, eu vou trabalhar aqui colocando tudo numa linha só. E vou botar a altura dela que eu esqueci. Se eu quiser editar, dois cliques. Consigo editar aqui, ó. Se você vier aqui, ela tá 2.5, ou seja, ela tá 10 vezes maior do que o que eu quero. O que eu quero é 0.25. Agora sim. Aí eu deixei a caixa de texto muito grande, deixa eu diminuir aqui a caixa de texto. E eu uso os comandos mover, copiar, e vou colocando os nomes nos ambientes. Deixa eu desligar aqui. Mover. Agora eu vou copiar. Deixa eu tirar aqui. Coloquei aqui. 2 cliques. Vou colocar aqui, vai se chamar quarto suíte, né? Porque eu coloquei como se fosse uma suíte. Suíte 1. Não adianta aqui colocar Enter, no caso do texto multilinha, porque é uma caixa de texto, tá? Então, se eu colocar Enter, sempre vai formar mais uma linha. Então, para eu deixar, eu tenho que escrever, clicar fora, para poder terminar o texto. E coloco eles no layer que eu quiser, que no caso é o layer de texto. E assim eu vou colocando os nomes de todos eles. Professora, a escala que eu estou usando é 1/100? No caso, essa impressão aqui a gente está usando como se fosse a impressão 1/100. Depois eu vou ensinar para vocês as escalas de cada uma das pranchas, né, a escala padrão, e o texto vai modificar de acordo com essa escala, tá bom? Então, eu vou deixar para que vocês coloquem os nomes dos textos, os nomes dos ambientes. E tem uma coisa que eu vou ensinar também para vocês, que é calcular a área do espaço. Como eu sei a área dessa sala de estar? Eu tenho um comando que se chama área. Quando eu clico em área, ele vai me pedir qual é o espaço que eu quero medir a área. Então, basta usar o objeto Snap e ir clicando
no espaço que eu quero a área. Quando eu termino, que eu preenchi tudo, eu clico Enter. E aqui embaixo, aqui aqui, ó, na minha linha de comando, vai aparecer a área. Essa sala tem 29,79 metros quadrados, ok? E assim com esse comando área ou AA Enter, também funciona, AA Enter, eu consigo medir a área de todos os ambientes. Essa salinha pequena aqui, que eu coloquei como dispensa da cozinha, no caso, tá com área de 4,425 e perímetro de 8,9. E assim você calcula a área de todos os ambientes. Esse aqui que é inclinado, vamos lá. AA Enter. Clica, 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 clica. Terminei, Enter. 5,355. Não é interessante, gente? Então, assim vocês conseguem calcular a área. E essa varandona aqui, qual é a área dela? Enter. Vamos lá calcular. Eu posso aproximar aqui. Eu tô aproximando com a bolinha do mouse, tá? Por isso que às vezes ele vai mais para perto, mais para longe. Eu clico em todos os cantinhos com o máximo de cuidado possível, usando o objeto Snap. Terminei, Enter. A minha varanda tem 81 metros quadrados. Então, assim, você consegue calcular a área de todos os ambientes que vocês quiserem, tá bom? No G-Star é a mesma coisa. G-Star tá aqui, eu vou colocar, para configurar o texto, eu vou em Format, Text Style, e vai abrir a mesma janela e o procedimento é exatamente o mesmo. New, vou criar um nome, vou escolher a fonte, vou marcar as coisas que eu quero. Eu não vou criar aqui agora, vocês já viram. E para escrever o texto, é aqui, ó, Text. A gente tem o Multiline Text e o Single Line Text. O que é esse Single Line Text? O Single Line, ele vai criar uma linha só. Então, eu vou clicar aqui e eu posso escrever sala de... Já tá errado porque tá em minúsculo, né? Eu falei pra vocês, sala de estar. Quando eu clico Enter, clico fora. Aqui a gente consegue... É a mesma coisa. Dois cliques para editar. ESC para sair, e para mudar o tamanho a gente vem em propriedades que eu vou ensinar para vocês na próxima aula, porque essa aula aqui já tá ficando gigante, tá bom? Então é isso, coloquem aí, escolham o texto de vocês e coloquem os nomes dos ambientes e coloquem as áreas também, tá? Se vocês calculem as áreas aí dos ambientes, que na próxima aula a gente vai colocar as áreas, vai colocar a areazinha pequenininha, né, o nomezinho com a letrinha menor. Vou ensinar o Single Line Text e vou falar sobre as propriedades, porque aí depois a gente vai falar sobre cota, enfim, tá bom? Vou ficando por aqui, vou deixar meu beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!